sobre las infancias y las juventudes y sus mundos en estos tiempos excepcionales de pandemia, acercarnos un poquito desde la salud mental colectiva y buen vivir a sus padecimientos, alegrías, resistencias, a sus voces, a sus narrativas. Les voy a compartir un escrito que titulé de la siguiente manera: Impacto de la pandemia sobre grupos fragilizados, la salud mental de las infancias y juventudes en tiempos de cuarentena. Voy a utilizar las categorías de infancia y juventud como categorías que se construyen de forma social e histórica, en relación a otros grupos poblacionales y en un determinado contexto situacional. Veamos el contexto de la prepandemia. Como se viera en el primer conversatorio, el contexto previo a la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe era el de una crisis civilizatoria caracterizada por una crisis de los tres sistemas de dominación del poder: capitalismo, colonialismo y patriarcado. En palabras de Jaime Breil, un apocalipsis epidemiológico, caracterizado, entre otras cosas, por una creciente y exponencial reproducción de desigualdad social en las ciudades neoliberales del mundo. Según Oxfam, en el informe Premiar el trabajo y no la riqueza, durante 2017 el 1% de la población mundial acumuló el 82% de las riquezas generadas. En la misma línea, un informe un poquito más viejo de UNICEF, Globalización e Infancia, decía que las políticas globalizadoras, entre nosotros neoliberales, han contribuido a esta creciente desigualdad social y a la fragilización y precarización de las infancias. No nos olvidemos que estas políticas fueron impulsadas por organismos internacionales, entre ellos de crédito. La pandemia. En Argentina, la pandemia irrumpió a los 3 meses de iniciado el mandato del presidente Alberto Fernández. La narrativa hegemónica que ha ordenado la percepción y el comportamiento de las infancias y juventudes ha sido la de una guerra con características de desastre contra un enemigo biológico, contagioso, que proviene de los mercados de Oriente. La perspectiva científico-técnica dominante, que ha regido a nivel mundial las prácticas de salud, así como la respuesta socioestatal a la pandemia, es la de la salud global liberal, como diría Gonzalo Basile, de la Organización Mundial de la Salud. Esta, funcional ideológicamente a la globalización liberal, y se sostiene en los paradigmas de la gestión del riesgo de desastre, la epidemiología lineal empirista, como explica Jaime Breil, y el paradigma que Eduardo Menéndez denominó modelo médico hegemónico. En nuestro país todo esto se tradujo en la implementación temprana pero desigual del ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio. En términos medievales, la cuarentena. Debido a la desigualdad multidimensional, el quédate en casa ha sido de cumplimiento diferencial. Hace unos meses escuchaba a Mary preguntándose cuántas ciudades de San Pablo había en San Pablo, cuántas ciudades de Buenos Aires había en Buenos Aires. Como denuncia el informe Las Villas, el otro grupo de riesgo de La Poderosa, no es lo mismo quedarse en la casa cuando se tienen todos los servicios vitales que cuando la casa se vuelve un cóctel de trampas mortales. En relación a las infancias y juventudes, el ASPO, en un primer momento, se caracterizó por el adultocentrismo y luego adoptó una mayor integralidad. Es importante resaltar aquí el esfuerzo del Estado argentino acompañando y asistiendo a las infancias y juventudes. Son ejemplos de esto el ingreso familiar de emergencia, el incremento en la asignación universal por hijo y embarazo, la tarjeta alimentar. Impacto de la pandemia sobre las vidas de las infancias y juventudes desde la perspectiva de la salud mental colectiva y buen vivir. Desde esta perspectiva existen dos categorías que nos permiten pensar la pandemia y su impacto en forma de procesos complejos socialmente determinados. Estas son las categorías de determinación social de la salud
y de nexo biopsíquico humano, provenientes de la epidemiología crítica y de la epidemiología social respectivamente. Jaime Breil, Cristina Asa Laurel. Un aspecto característico de estos procesos durante la pandemia es que visibilizan y exacerban las desigualdades y fragilidades preexistentes. Recorreré distintas dimensiones del impacto. Empecemos diciendo que la pandemia y el ASPO desorganizaron la cotidianeidad, produciendo numerosas pérdidas en términos de vidas, afectos, planes, actividades. El tiempo de las infancias entró en pausa y apareció una inédita e insoportable incertidumbre. La pobreza monetaria infantil aumentó. Según UNICEF, en Argentina, durante el segundo semestre de 2019, era del 53%. Para fines de 2020, este organismo proyecta un 58.7%. En números, 7.7 millones de niños y niñas. Las escuelas cerraron y tuvieron que adecuar su funcionamiento. En la actualidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se está discutiendo si se retoman o no las clases en forma presencial, en espacios públicos, plazas y siguiendo ciertos protocolos. En general, las escuelas han continuado en modalidad virtual, envío de actividades por mail, WhatsApp, en el mejor de los casos, reuniones por Zoom, Meet con los docentes. En otros casos, la continuidad pedagógica se ha visto interrumpida, visibilizando una importante desigualdad en términos de accesibilidad, conectividad y posesión de dispositivos. La brecha digital. Hace unos días un adolescente de 19 años me decía que en su curso de 28 alumnos abandonaron 24 y solo siguen 4. Estamos hablando de un secundario nocturno de la provincia de Buenos Aires. Ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunciaba el plan ATR, acompañamiento a las trayectorias y revinculación, según el cual los docentes irían a las casas de los desconectados. Por último, al cerrar presencialmente las escuelas, se han obstaculizado funciones sociales de referencia, cuidados y asistencia. Algunas escuelas continúan entregando alimentos, como algunas madres llaman la mercadería. No nos olvidemos que en 2018 uno de cada 4 niños comía en comedores escolares. Las instituciones de salud y los organismos de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes tuvieron que adecuar su funcionamiento. En la unidad de salud mental del Hospital de Niños, un hospital especializado del tercer nivel de atención, se adecuó la atención a la nueva realidad. Se suspendieron temporalmente las admisiones de nuevos pacientes y continúa de forma remota la atención de pacientes que ya se encontraban en el tratamiento. Las internaciones por salud mental han disminuido. Esto se debería en parte a que el hospital ahora es centro de referencia para COVID-19. Los motivos de internación más frecuentes en estos 6 meses han sido los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. En algunos casos, el aislamiento obligatorio ha dificultado la accesibilidad a la unidad, así como la atención y el sostenimiento de distintos tratamientos en curso, con el consiguiente agravamiento de padecimientos preexistentes. Principalmente el tratamiento integral y multidisciplinario de pacientes con discapacidad intelectual que se atendían en centros educativos terapéuticos y similares. Pero hay excepciones. Una madre de un niño de 11 años con dificultades en el área social comunicacional me decía que a su hijo la cuarentena le vino bárbaro. Según el informe Pandemia en Argentina, el tiempo detenido de adolescentes y jóvenes del Instituto de Investigación Gino Germani, las violencias aumentaron. Los casos de violencia familiar, física y sexual se incrementaron significativamente en relación al mismo periodo del año anterior, marzo-mayo. Esta situación se ha visto empeorada por el cierre y adecuamiento de los organismos de protección que mencionaba antes.
En los barrios fragilizados se incrementó la violencia policial de baja intensidad, verdugueo, empujones, cargadas. Un caso repudiable es la tortura y abuso en Chaco de 4 jóvenes indígenas por parte de la policía de la provincia. Otro caso, la desaparición y muerte dudosa del joven Facundo Castro, luego de ser retenido por la policía bonaerense. Hoy se publicó el resultado de la autopsia y el mismo decía causa de muerte, asfixia por sumersión, ahogamiento. Bueno, efectos sobre la salud mental. En primer lugar, tenemos que comprender que la pandemia es un evento sorpresivo, potencialmente traumático. Por lo tanto, no todo niño, niña, joven expuesto presentará un padecimiento mental a futuro. Esto dependerá de cómo resulte cada uno de estos procesos, como diría Celia Iriart, de salud, padecimiento, atención, ¿no? Los procesos de salud, padecimiento, atención. En condiciones habituales, las infancias y juventudes, debido a su dependencia más o menos relativa, son grupos frágiles y requieren de un adulto que cumpla la función de yo auxiliar de cuidados, así como la función de ambiente de sostén y protector que facilite los procesos de maduración emocional, los procesos de subjetivación. En segundo lugar, tenemos que pensar los efectos sobre la salud mental como reacciones más o menos esperables, adaptativas ante situaciones estresantes que amenazan la integridad física y emocional. Este enfoque es importante porque nos permite preservar, cuidar a las infancias de procesos de medicalización, biomedicalización y farmacologización, evitando la proliferación de diagnósticos y la multiplicación de las formas contemporáneas de la anormalidad. Para ver mayor información sobre este tema, hay muchas investigaciones importantes del grupo de estudios sobre salud mental y derechos humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani. En estos meses de atención he podido observar, tanto en infancias como en juventudes, reacciones diversas, algunas más específicas, otras menos. Entre las primeras, específicas, ansiedad, angustia, enojo, dificultades para dormir, pesadillas, falta de concentración, desconfianza, sensación de desamparo. En las infancias específicamente, obstaculización de los procesos de subjetivación y socialización, retraso en la adquisición o pérdida de pautas madurativas adquiridas. Algunos niños se han vuelto a orinar en la cama o a chuparse el dedo. Entre las reacciones menos específicas, vergüenza, miedo, culpa, desconfianza. La madre de un niño me decía, un niño de 11 años, me decía, no quiere hacer la tarea y si le insisto se enoja y patea cosas. En las juventudes se ha observado principalmente una importante sensación de aislamiento debido al distanciamiento o aislamiento social, la obligatoriedad de quedarse en casa, ahora flexibilizada, ha interrumpido los procesos de socialización. Una joven de 15 años me decía, no quiero salir de casa porque tengo miedo de contagiarme y enfermar a mi abuela. Para terminar, veamos algunas recomendaciones para proteger la salud mental en lo que resta de la pandemia y en la pospandemia. En estos tiempos es fundamental recuperar el paradigma del cuidado. Leonardo Boff diría que el cuidado es un modo de ser esencial, una actitud que revela de forma concreta cómo es el ser humano. Para Mary, el cuidado es un acontecimiento, un encuentro autopoético de la vida en movimiento, produciendo vida. Elena de la Aldea, por su parte, nos dirá que los cuidados son los modos a través de los cuales el ligamento social se crea y se repara. El cuidado integral de las infancias y juventudes es un derecho, incluido en la Convención de los Derechos del Niño. En Argentina, contemplado en la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires y en la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos. Recomendaciones. Evitar separar a las infancias y juventudes de sus seres queridos y cuidadores. En caso de padres separados, intentar alternar los cuidados. Organizar una rutina cotidiana.
es importante recuperar predictibilidad, establecer horarios diurnos, nocturnos. Cuanto antes las infancias y juventudes puedan retomar su vida previa a la pandemia, mejor para su salud mental. Transmitir tranquilidad, seguridad y estabilidad. Es importante que los adultos apoyen a las infancias y juventudes en la construcción de una versión realista y no alarmista de la pandemia. Una madre de una niña de 9 años me decía: le expliqué que el coronavirus es un bichito que si salís afuera de casa te mata. Cuidar a las infancias de la infodemia. Según Jaime Breil, el cuarto jinete del apocalipsis epidemiológico, el virus de la desinformación, la infodemia real. Hace unos días leí una entrevista a Alicia Stolkiner en la cual ella decía: creo que buena parte de la comunicación de los medios ha sido deteriorante de la salud mental. Potenciar la vincularidad en sus modalidades saludables y establecer lazos de confianza y solidaridad. Ya van quedando poquitas. Promover el recreo de la infancia, esto es, al decir de Eduardo Bustelo, la infancia en su dimensión creadora. Permitir en la medida de lo posible el juego en sus múltiples formas. El juego merecería un capítulo aparte. El juego, según Winnicott, corresponde a la salud. Facilita el crecimiento, los procesos de maduración, de subjetivación. Promover encuentros acogedores y escuchar la voz de las infancias y juventudes. Facilitar su expresión y respetar las emociones, pensamientos y creencias. Promover el diálogo, como diría Paulo Freire, a partir de temas generadores o temáticas significativas que hacen al universo de intereses de las infancias y juventudes. Y finalmente, limitar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Pautar horarios para su uso saludable. Los videojuegos en este tiempo han tenido un papel importante, acompañando ficcionalmente y fomentando la sociabilidad virtual. Muchos juegos en este tiempo. Y finalmente, establecer normas y expectativas claras. Por ejemplo, ayudarle a las infancias con la tarea escolar, pero no exigirles estándares adultocéntricos de perfección. Yo dejaría por acá. Gracias. Muy bien, gracias Mariano por estas reflexiones sobre parte de tu experiencia, ¿no? Y un poco para que entonces motivemos a quienes nos están viendo y escuchando para luego comentar algunas de estas cosas. Vamos a dar paso a la participación del doctor Paulo Amarante, quien es un médico psiquiatra, doctor en salud pública, fundador de la Asociación Brasileira de Salud Mental y actual presidente honoris causa y profesor honoris causa de la Universidad de Madres, de la Plaza de Mayo y de la Universidad de Rosario en Argentina. Es profesor del doctorado de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina y profesor titular de la Fundación Osvaldo Cruz, expresidente del Centro Brasileño de Estudios de Salud y vicepresidente de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva. El doctor Amarante es autor de varios libros sobre salud mental y hoy va a compartir con nosotros sus reflexiones sobre el impacto que ha tenido la pandemia en grupos fragilizados. Adelante, Paulo. Muchas gracias, César. Buenas noches. Quero agradecer uma vez mais a invitação, o convite, a possibilidade de estar cá participando. Sou também grupo parte do grupo de saúde mental coletiva aí com todos vós outros e estou muito contente. Me quedei um pouco preocupado porque como está calor aqui, porei o ventilador e as minhas papeles volaram aqui, mas já estão seguros. E queria dizer que estou muito contente de
de poder escutar aí, de encontrar muitas pessoas conhecidas e poder escutar a Mariano, um jovem psiquiatra, com uma orientação, uma ética, uma preocupação muito cerca de que tudo isso que nós outros de Alame, de saúde mental coletiva e bom viver estamos pensando, isto é muito promissor. E dizer que tanto em Argentina quanto em Brasil, em Paraguai, Uruguai, estão tendo novos grupos jovens que estão com esta orientação e é muito necessário demarcar isto, porque a psiquiatria, em geral, está muito dominada por setores conservadores, por as alianças com as associações, com as indústrias farmacêuticas e tudo mais. Isto tem problemas muito graves para a nossa área. E Mariano, em certo sentido, falou muitas das coisas que eu já havia cá escrito, demarcado, por isso não será tão necessário repeti-lo, e uma identificação também muito grande com o Jaime Brelli, querido amigo Jaime Brelli, Edmundo Granda, minha professora de Rosa Cristina Laurel, em México, quando eu fui a maestria em Xochimilco. Rosa Cristina, Juan Carlos Escudeiro, Hugo Messer, Mário Testa, todos estes muito importantes recuperar para o pensamento em saúde coletiva esses autores que criaram a concepção de medicina social, de saúde coletiva, e que, por tanto tempo, um pouco olvidada nas políticas públicas, mesmo em estados democráticos, muitas das vezes, né? E é muito importante. E a primeira ideia, o primeiro ponto é exatamente isso, de reconstruir, ou seja, de repensar a ideia da saúde, não como nem como a Organização Mundial de Saúde diz, que é um bem-estar, não é somente a ausência de enfermidade, mas um estado de completa, uma coisa um tanto utópica, mas de pensar a saúde enquanto um processo, o processo saúde-enfermidade, que é socialmente sobredeterminado. Então, a ideia de determinação social que me chamou a atenção, que Mariano observava, é muito importante. Que a Organização Mundial de Saúde, mecanismos oficiais, nacionais ou internacionais, estão falando e divulgando muito a ideia de determinantes sociais, mas que não é a mesma coisa, né? Que é um cambio de pensamento, de produção social, de pensar os processos econômicos, sociais, culturais, políticos, de dominação, colonização e tudo isso, e que para nós outros é muito importante não confundir, não reduzir a ideia de determinação de uma multifatorialidade econômica, social, política, a determinantes como de pontos específicos, individualizantes, funcionalizantes, organicistas, mecanistas, etc., que podem... algumas palavras eu falo em portunhol, não sei se me entende, eu penso como seria em espanhol. Pero numa ideia de extrair a complexidade e os processos mais amplos de produção social, de comportamento, de práticas, de hábitos, de cultura, de serviços, de instituições, para práticas muito individualizantes e que se mira muito mais uma culpabilização, uma individualização dos sujeitos enquanto são hipertensos porque não fazem exercício, não vão à academia, não fazem isso ou aquilo. Isto é um ponto que eu queria. E por outro sentido, o processo de
de responsabilidade que tem toda a estrutura de saúde, que em geral é uma estrutura de enfermidade, né? Se disse que o Ministério da Saúde é o Ministério da Enfermidade, porque trata de enfermidade, não pensa em saúde, não pensa em cuidado de uma maneira muito importante também. Mariano, eu tenho em coração e a minha cabeceira, ao lado de minha cama, o livro de Helena de la Aldeia, belíssimo libritinho, pequeno, pero muito grande, muito fabuloso, de ideias, de concepções, a ideia de cuidados em tempos de descuido. É muito importante esta concepção de cuidado para cambiar nossas ideias, nossos princípios, não somente de tratar a enfermidade, ao contrário, de cuidar das pessoas. Um pensamento muito importante para mim, que conheci pessoalmente Franco Basaglia, foi uma ideia que eu escutei dele próprio dizendo: nós não devemos tratar enfermidades, mas tratar pessoas, cuidar pessoas. Não curar no sentido de na solução definitiva, mas cuidar permanentemente. A ideia de cuidado também quanto um processo. E um cuidado significa uma relação que envolve um sujeito com outro sujeito, não um sujeito e um objeto, um médico e um paciente, mas sujeitos, ou mais sujeitos, os familiares, a sociedade, tudo. E nesse sentido, um ponto importante neste questionamento do processo saúde-enfermidade como um processo de tratamento de enfermidades é a própria produção de enfermidade, muito importante no caso da psiquiatria, da saúde mental. Nós outros sabemos o quão importante é esforço que não é bem feito por a psiquiatria, mesmo a psiquiatria crítica, poner em discussão o conceito de transtorno, de enfermidade, que antes era oficialmente denominado de enfermidade, depois se passou a utilizar transtorno por a classificação da Associação Psiquiátrica Norte-Americana, a APA, pero em la CID, em Brasil, é a Classificação Internacional de Doenças, aí é a Classificação Internacional de Enfermidades, se segue utilizando como título do livro o conceito de enfermidades. E transtorno nada mais é que um eufemismo, uma denominação menos problemática, pero tão limitada quanto de enfermidade para o caso de transtorno mental. E nós outros sabemos o quanto a indústria farmacêutica, os departamentos de psiquiatria produzem a patologização, como os conceitos de enfermidade, saúde, transtorno mental são muito fluidos, muito cambiáveis, não sei se há esta expressão, e como se pode um pouco dominá-los. Tanto nos livros aí de Marcia Angel, como também Ian Hacking, Peter Conrad, Robert Whittaker, que eu já avisei da sua participação no nosso seminário do 5 de novembro, Peter Gush, e também, agora mesmo, Alan Francis, que foi o organizador do 4º DSM, e agora tem um livro que se chama Save the Normal, não sei se já publicado aí, certamente em espanhol, mas não sei em que países, que faz esta discussão, esta crítica de como a patologização, a ampliação do conceito de transtorno interessa a los laboratórios, a farmaindústria, os departamentos de psiquiatria, as associações psiquiátricas, que são, em certo sentido, os braços sociais, acadêmicos da indústria farmacêutica. Então, é um dos problemas que eu digo para grupos fragilizados, porque a patologização em tempos de pandemia foi muito marcante.
É interessante que eu, como um observador, um leitor, um professor também, me observei que em 2 meses depois do início da pandemia já existiam muitas pesquisas, muitas investigações falando sobre o aumento do crescimento das enfermidades mentais e me surpreendeu muito do transtorno mental. Por quê? Primeiro, eu sou pesquisador há muitos anos, mais de 40 anos. Fazer uma pesquisa, o desenho, o dibujo de uma pesquisa, aprová-la num conselho de ética, que em Brasil não se pode fazer uma pesquisa com humanos que não passe por um comitê de ética, não sei nos outros países como funciona. Depois, aplicar uma pesquisa com investigadores de campo, ou mesmo que seja por lá internet, é tudo muito difícil. E depois, a recompilação de dados, das informações, a análise, a publicação. Em 2 meses do início da pandemia, já se havia muitos resultados de pesquisa, e eu me interessei a tentar entender algumas da metodologia, são francamente vulneráveis enquanto metodologia, enquanto pesquisa, enquanto investigação. Algumas induziam claramente as pessoas a responder positivamente e interpretavam como enfermidade, por exemplo, lavar as mãos. Você está lavando as mãos repetidamente? Sim, claro. A televisão me diz para lavar as mãos toda hora das pessoas, o medo da enfermidade. Tem muito medo? Sim, claro que tem. E há, então, um processo de patologização muito marcante. E, neste momento, eu tenho demarcado esta preocupação de não patologizar este momento de sofrimento, de constrangimento mental, de desconforto, de mal-estar, que não são sinônimos de enfermidade, não são sinônimos de transtorno, e transtorno já é uma palavra que não se disse fora da saúde sem significar enfermidade. É um eufemismo de enfermidade. Então, um dos pontos de resistência para nós outros profissionais de saúde é de não patologizar, o que não significa não cuidar do sofrimento, não acolher o sofrimento, as situações, exercer um trabalho enquanto psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, profissionais de saúde, pero sim este significado de enfermidade mental que há e Mariano já disse um pouco, há uma hegemonia do discurso biomédico, que os transtornos mentais são transtornos, alterações bioquímicas, e que a depressão, por exemplo, não importa o desemprego, a ausência de trabalho, problemas familiares, a tristeza, outras situações, significa, na teoria bioquímica, é que há um problema de recaptação da serotonina e das sinapses. Então, o tratamento não há outro senão a aplicação de medicamentos e tudo. Pero há outros grupos vulneráveis, estou dizendo em geral, das famílias, das pessoas, que se tornam vulneráveis na pandemia, no confinamento, e no momento que sofrem. E esse sofrimento é reinterpretado oportunisticamente por a psiquiatria, a Associação Psiquiátrica de Brasil claramente se manifesta assim, e a patologização. Pero nós outros estamos vivendo, e Mariano também já chamou a atenção de alguns pontos, por isso não vou repetir, da violência do Estado, da violência policial, da violência nos grupos fragilizados neste momento de pandemia. O que é muito interessante refletir, como que em situação de pandemia, de pobreza, de falta de emprego, falta de possibilidades, dificuldades, por que a polícia invade mais as vilas misérias, invade mais as favelas, está matando mais ninhos, está matando mais pessoas grandes, está matando mais, está invadindo lá. Foi necessário que o Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, Supremo Tribunal do país, fizesse uma proibição de invasão
policial durante a pandemia. Não devia haver invasão policial em momento algum nas comunidades, né? Porque isso é uma generalização de que as comunidades pobres, as favelas, as vilas misérias são os lugares de los traficantes, são os lugares, por isso são áreas de risco. Aí, então, uma ideia, e, na verdade, toda a guerra às drogas, a guerra ao tráfico é, na verdade, uma guerra à pobreza, uma guerra racial, uma guerra étnica, uma guerra de exclusão, de necropolítica, de extermínio. É toda uma política muito clara disso. E, então, este momento da pandemia, do confinamento, de pobreza, de dificuldades das famílias mais pobres, de não ter onde se confinar, porque são casas muito pequenas, com muitos habitantes, sem poder trabalhar, muitas outras dificuldades, a polícia aumentou visivelmente as invasões, os assassinatos dessas pessoas, em geral pretas, negras, pobres, de periferia. A mesma coisa está se sucedendo com os povos originários. Tuvimos mais mortes de populações indígenas, como se diz cá, de pueblos de la floresta e pueblos ribeirinhos, né, das comunidades de los beira dos rios, do que normalmente por anos. Está havendo uma perseguição clara, uma possibilidade clara de aumentar essas políticas de extermínio, de assassinatos. E agora, em Brasil, estamos com grandes incêndios na Amazônia, são incêndios produzidos ao mesmo tempo por os produtores de carne e pelos fazendeiros, nas fazendas, ao mesmo tempo que aí é uma estratégia, já que o presidente da República é positivo com esta possibilidade de exclusão, de assassinato, de extermínio, de expulsão dos povos originários. Aí também incêndios importantes no Pantanal, um outro bioma dos mais ricos do mundo, com mortes expressivas. E a G começou um novo grande incêndio em uma reserva florestal. Então, é uma estratégia. Temos estas. Por outro lado, eu vou falar, eu não sei quanto tempo tenho, eu tenho muito tempo, mas queria dizer das preocupações. Además, com populações institucionalizadas, que é uma situação muito grave em Brasil. De casas de idosos, né, de viejos, aí se diz grandes, algumas na Argentina, de pessoas com imunidade, aí uma mortalidade muito alta, também em los cárceres, em las prisões, e que não há política de acolhimento, de tratamento, ao contrário, um crescimento muito grande, porque se expressa a possibilidade, no período da pandemia, com a justificativa da Covid, de assassinatos ou de deixar morrer as pessoas, que é um pouco esta ideia que Achille Mbembe está chamando de necropolítica, né? São estratégias de assassinato explícito ou de não defesa da vida, de deixar morrer. Os abrigos de jovens, há muitos jovens sem casa, os orfanatos, aqui se diz de Gaza, departamento de jovens em conflitos com a lei. E uma coisa muito, además de los hospitais psiquiátricos, os manicômios, que nós outros, por 30 anos em Brasil, fizemos um trabalho de cierre de manicômios, conseguimos cerrar mais de 50.000 camas, não se pode rigorosamente chamar de camas, porque muitos dormiam em piso, de postos em hospitais psiquiátricos, mas não cerramos todos. Eu, particularmente, jamais fui de algum governo, fui muito crítico
a políticas de humanização, se dizia, vamos humanizar os manicômios. Eu aprendi com Franco Basaglia que os cárceres, os manicômios, os campos de concentração não são humanizáveis, porque não são hechos para a recuperação, não são hechos para o tratamento, para o cuidado, são hechos para o extermínio, para a exclusão. E por muitos anos em Brasil, a política oficial, mesmo nos governos democráticos, acreditou na ideia de humanização dos manicômios, e aí frenamos um pouco o processo de cierre de manicômios e cambiamos de governo, cambiamos de regime de Estado, com mais de 25 mil camas ou postos em hospitais psiquiátricos. E esses hospitais estão crescendo, estão se recuperando, estão tendo apoio de pressuposto econômico do atual governo e estão recuperando os postos perdidos. Por outro lado, e com isto espero ao menos encerrar um pouco esta charla inicial aí, estão crescendo de uma maneira muito importante as comunidades terapêuticas. Vocês sabem que comunidade terapêutica foi um nome definido por a psiquiatria alternativa, a reforma psiquiátrica inglesa, de Reino Unido, nos anos 40, 50 adelante. Depois se tornou a política oficial de Inglaterra e foi feita por muitos, Menninger, por Bion, que participou em comunidades terapêuticas, depois Ronald Lang, David Cooper, Aaron Esterson, tantos outros, e que trata de uma estratégia de cambiar os manicômios, a estrutura manicomial, com a participação tanto dos técnicos, dos profissionais, dos usuários e todos os trabalhadores do manicômio, no sentido de criar um espaço de coletividade, de comunidade, e que fuera, então, terapêutico. Os franceses, em lo mesmo tempo, mais ou menos, com François Tosquelles, depois Jean Rey, o próprio Lacan, trabalharam na ideia do coletivo terapêutico. E os ingleses denominam os saxões mais de comunidade, community, para os ingleses é mais expressivo da ideia, e os franceses a ideia do coletivo terapêutico, que depois ficou conhecida como psicoterapia institucional. Mas a comunidade terapêutica que agora se hace são comunidades religiosas de igrejas ou católicas ou não evangélicas, fundamentalmente igrejas fundamentalistas, muito ingressadas no mercado da fé, se diz, no mercado mercado de Deus, uma ampliação muito grande de igrejas. Em Buenos Aires, os grandes cinemas são todos agora igrejas universais do Reino de Deus, igrejas mundiais do Reino de Deus, são todas cambiaram e estão agora entrando nesse espaço de comunidades terapêuticas. Instituições de extrema violência, falta completa de autonomia, de direitos, muitos constrangimentos, punições, mortes, uma agressividade muito grande das pessoas já que estão internadas, institucionalizadas há muitos meses ou anos. Eu conosco um que está há 5 anos numa situação, e são instituições que estão recebendo pressupostos muito grandes, muito importantes do governo. E agora, bem, isto, em certo sentido, é muito interessante, porque há um mercado simbólico para as igrejas, pelo seu poder com as famílias, de tratar as drogas, a dependência química e tudo mais. Também há um trabalho assistencialista, de atender aos deputados, aos políticos que tenham uma família, que tenham um filho
um padre, ou uma pessoa com problema com as drogas, e tudo isso é um mercado muito. Por outro lado, recebe muitos pressupostos das políticas públicas, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, muitos cobram também dos familiares, e, por outro lado, com um grande desemprego, uma desocupação no Brasil. Não há trabalho nem informal, mas parte das pessoas vão para a morte, como porque são negros, porque são pobres, porque são interceptados pela polícia e suspeitos de alguma forma, como já dissemos, estão na calle, e uma parte vai ser objeto de lucro, de ganância de los proprietários das clínicas, comunidades terapêuticas, que não são clínicas, não são reguladas pelo sistema de saúde, não são serviços de saúde. Por isso, também é interessante, não tem médico, não tem equipe de saúde, não tem a fiscalização do Sistema Único de Saúde, porque não são instituições de saúde, são instituições sociais de recuperação de adictos. Então, é uma situação muito incômoda, com muita plata, com muitos recursos, e que está. Isso queria encerrar, Mariano, dizendo que há um mês o Conselho Nacional de Drogas, sobre drogas, que em outros tempos se chamou Conselho Nacional Antidrogas. Depois, com os câmbios que nós outros aí, com o movimento social, se passou a chamar Conselho Nacional de Política sobre Drogas. E agora volveu a chamar Conselho Nacional de Drogas. Deste conselho foram sacados fora, saíram as associações como a Brasme, Brasileira de Saúde Mental, o Conselho, a Ordem dos Médicos, o Colégio de Médicos, né? Aí em Argentina, pelo menos, penso que se chama colégio. O Colégio de Advogados, sacaram todos os representantes da sociedade civil e tomaram uma decisão que vão institucionalizar ninhos de 12 anos adelante com problema de drogadicção, assim é o domínio. Então, é um absurdo que nós outros estamos estimulando a decisão da ONU, da OEA, Unicef e outras instituições internacionais, porque é um absurdo. São internações institucionais involuntárias, porque são ninhos, não têm como decidir, não podem decidir, eles dizem. É contrário à Constituição brasileira, ao Estatuto de los Niños e Adolescentes, aprovado em 88 junto com. Então, é uma situação gravíssima. E tudo em la situação de pandemia, porque há uma fragilidade da sociedade em capacidade de organização, de discussão. As pessoas com maior, digamos, consciência política não estão saindo das casas, não estão fazendo manifestações, porque o governo atual, o presidente, é contrário à ideia de pandemia, acredita que não há uma pandemia, é contrário ao uso das mascaretas, aí, é contrário à vacuna, é uma negação completa. Negam, incluso, você sabe que a Terra é redonda, né? Então, estão um problema. E há uma fragilidade da sociedade. Estamos todos vulneráveis, né? E, de um lado, com aumento da violência, aumento e crescimento da aprovação pública desta posição de direita conservadora, aumento da situação de patologização e aumento das estratégias de institucionalização em cárceres, em asilos, em orfanatos, asilos de idosos, de ninhos, e agora por estas comunidades terapêuticas que se tornam uma grande estratégia de repassar pressupostos públicos a estes aliados que são
as igrejas, os formadores de opinião, em grande parte deputados e governadores, como o governador de Rio de Janeiro, agora que foi impedido, o intendente do município, da cidade de Rio, pastor da igreja também, dela mesma, e o presidente da República, e agora o Tribunal de Justiça. Estamos num processo muito grave. E, bem, um depoimento um pouco mais de Brasil, e cambiei um pouco a partir da charla de Mariano, mas é isso, eu queria agradecer uma vez mais e me pongo cá à disposição para charlar con vosotros. Excelente, muchas gracias, Paulo. Sí, bueno, debo confesar que yo dejé que corriera un poco más el tiempo, un poco embelesado escuchando las posturas y las reflexiones. Esa es mi responsabilidad como moderador, pero asumo la culpa de que dejé que corriera un poquito más el tiempo. Ahora vamos a hablar con el auditorio. Tengo la mano levantada de José Chiquito León y vamos a dar paso a su participación, porque además nos quiere conversar un poco sobre el curso que pronto va a iniciar sobre salud mental colectiva. Adelante, José. Bueno, un verdadero deleite. Esta tarde hemos tenido un par de clases magistrales realmente. Felicitaciones de una parte a Mariano Yusá, que con su juventud nos transmite eso que probablemente es lo más importante en este momento histórico y político, que es el de que sí hay futuro, sí hay esperanza. Cuando oímos y vemos la práctica de muchachos, porque Mariano Yusá es como decimos en Venezuela, un chamo. Cuando vemos un chamo como él, con esa formación política, con esa formación teórica, en momentos de pandemia, y con la práctica, porque lo que no es frecuente es que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre la teoría y la práctica. ¿Verdad? Que no puedo dejar de decir emocionado. Felicitaciones, Mariano, por tu extraordinaria exposición. Y del otro lado, no en el otro extremo, el maestro Paulo Amarante. Maestro que es el mayor elogio que se puede hacer. No es un profesor, como él dice, es un maestro. Desde hace muchos años, aunque somos coetáneos, porque yo no soy tan chamo. Yo estoy en la tercera chamidad, en la tercera adolescencia. Y bueno, Paulo ha sido una referencia en Latinoamérica y a nivel mundial en esta lucha por la despsiquiatrización, la desmanicomialización, la desmedicalización, la desmercantilización. De manera que cualquier palabra de elogio para Paulo se queda corta. Excelente. Luego, en una segunda ronda, probablemente hago algunos comentarios sobre la exposición que hicieron. Y quiero aprovechar para hacer brevemente, alguna información y algún comentario de este grupo de salud mental colectiva y buen vivir que viene dando pasos, y este tercer conversatorio es una demostración adicional. Lamentablemente hay muchos compañeros, en el caso de Venezuela, que como seguramente ustedes saben, es víctima de un bloqueo criminal por parte del imperio norteamericano, como lo ha hecho en tantos países durante tanto tiempo,
y que se traduce en Venezuela en este momento en problemas gravísimos de alimentación, pero también de luz, de agua, de comunicaciones. Casi todos los compañeros que se iban a conectar la tarde de hoy a este conversatorio no fue posible, y más bien yo estoy sorprendido que haya logrado estar todo este momento con ustedes, porque la luz se nos va 2-3 veces diariamente. O gasolina, podemos pasar una semana, como me pasó esta última vez, una semana haciendo una cola para conseguir 30 litros de gasolina en el país con las mayores reservas del planeta de hidrocarburos. Una locura realmente. Amén de las deficiencias de nuestro gobierno, que hemos sido muy críticos, pero frente a la agresión imperialista no tenemos ninguna duda dónde ubicarnos para enfrentar al imperialismo norteamericano. Y bueno, comento que este conversatorio es una de las actividades que estamos realizando desde el Grupo de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. Vamos a hacerles llegar a ustedes la información en detalle por el grupo de Facebook, por el grupo de WhatsApp. La apertura la próxima semana de inscripciones para comenzar el curso introductorio de lecturas dirigidas sobre salud mental colectiva y buen vivir. Lo pensamos realizar entre octubre y diciembre, y luego para el próximo año aspiramos formalizar el diplomado en salud mental colectiva y buen vivir, en el cual aspiramos que participen ustedes y todos los compañeros. Ya en el grupo de Facebook tenemos más de 500 personas de 12 países participando con nosotros en el grupo de Facebook. Y bueno, ya para la próxima semana vamos a contar con el blog que nuestro amigo César Castellanos, moderador de este conversatorio, tiene prácticamente listo, y vamos a dar a conocer nuestro blog de salud mental comunitaria y buen vivir y un boletín informativo que igualmente vamos a hacer circular para conocimiento de todos. Y estamos en los preparativos del taller precongreso del 16º Congreso de Alames, que se iba a realizar en República Dominicana. Se va a realizar para el próximo año, pero en diciembre, la primera semana, tenemos previsto realizar nuestro taller de salud mental colectiva y buen vivir. Sobre eso daremos los detalles para no quitar tiempo, por supuesto, en esta oportunidad. Esos eran los comentarios que quería hacer. Gracias y felicitaciones de nuevo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más de la sala que quiera hacer alguna reflexión, algún comentario sobre los planteamientos que se han vertido acá? César, um segundo solo, quero dizer que estou inscrito no curso, hein, Chiquito? Me inscrevo, sou o primeiro inscrito, hein? Eso. Muy bien. Victoria, adelante, por favor. Enciende tu micrófono. Bien. Hola, hola a todos. Hola. Desde acá, del sur del continente, perdiéndome, cayéndome del mapa, pero aquí estamos reflexionando con respecto a los temas tan interesantes que hemos escuchado esta tarde. Yo solamente quería plantear que nosotros en Chile, en particular, estamos viviendo una situación muy compleja, no solo por la pandemia, sino porque se cruza con la revuelta o con la sublevación o como el estallido, digamos, social que ocurrió hace un año. Y ahora se inicia el mes de octubre, en lo cual seguramente habrá también mucha efervescencia social alrededor de una palabra, ¿no? Y eso es lo insólito, y por eso yo quería socializarla con ustedes, de que la gente se ha unido alrededor de manera espontánea del término dignidad.
¿no? De alguna manera da cuenta de que en esta sociedad y en esta forma de desarrollo productivo que en América Latina y en gran parte del mundo se conoce como capitalismo, neoliberalismo, en fin, bueno, ha traído como consecuencia, entre otras muchas cosas que conocemos, la no otorgación de este concepto de dignidad que las personas, digamos, también reclaman y también solicitan. Nosotros tenemos más de 400 muchachos con sus ciegos de uno o de ambos ojos por estar en las calles sin un arma, ¿no? Nada más por estar allí en esos lugares, digamos, de encuentro, se ha constituido en un drama terrible. Por lo tanto, cuando hablamos de trastorno o de patologías psiquiátricas, creo que no podemos dejar de lado lo que significa estar inserto en un sistema tan brutal, tan bestial, que invisibiliza, deja sin observar realmente las necesidades, y este grito, digamos, de dignidad a mí me ha interpelado demasiado. Es cuando, no sé, cuando las personas necesitaban ser nombrados como para existir. Ahora en algunas obras de teatro, como Las Brujas de Salem, por ejemplo, pues yo tengo un nombre, eso era más importante que cualquier cosa, es mi nombre. Acá yo necesito dignidad y eso no se está percibiendo, y la colectividad también, más que nombrarla en este momento, la colectividad se vive, ¿no? Se vive, y esa experiencia de colectividad en sí mismo es el mejor fármaco que las personas puedan tener para sus trastornos de capitalismo extremo. Eso quería nombrar para que estuviera, digamos, presente esos términos en esta interesante reunión. Agradezco a Mariano y también a Paulo, ¿no?, por su análisis. Excelente, muchas gracias, Victoria. Añadiría yo que no solamente se quita el protagonismo, el nombre, sino además se culpabiliza a la población, ¿no? En cierto modo, resulta que la pandemia es porque todos somos unos irresponsables que andamos enfermándonos por allí para que los médicos trabajen en los hospitales, no puedan ver a su familia. Entonces, bueno, es un poco la narrativa que estamos viendo también por estos lados aquí. De hecho, al punto de que las autoridades gubernamentales nuestras aquí, yo estoy en República Dominicana, llegaron ayer a una rueda de decir, si no nos portamos bien, iban a poner toque de queda de 24 horas otra vez, porque estábamos siendo muy desobedientes y muy responsables y no estábamos haciendo nuestra parte como población, y que ellos estaban fajados trabajando y nosotros no estamos obedeciendo las reglas. Entonces, bueno, creo que nos van a dar un pao por aquí, nos van a acostar a dormir. Muy bien, ¿alguna otra reflexión en la sala? Aún nos quedan unos 10 minutos de señal. César, se não há nada, eu hablo um pouco. Adelante, a respeito de que disse Vitória, porque é uma boa notícia saber que está aí existindo um movimento em Chile, um país hermano e com muita história de luta, de resistência, que é muito importante este movimento por a dignidade e tudo, e também queria dizer de lá as reflexões que já trouxe do problema do hiperliberalismo, do capitalismo selvagem, como já se chamou antes, o quanto que em la subprodução de pobreza, de sofrimento, de exclusão, produz também como estratégia a descoberto que é também possível cambiar a ideia de pobreza em enfermidade, sempre individualizando as situações e também é um mercado, produz a patologização. Para minha compreensão, tem dois grandes objetivos. Um
de despolitizar a situação, da determinação social, dos elementos econômicos, dos elementos macro-institucionais e tudo. E a patologização tem esse objetivo. O problema não é do sistema, não é da falta de trabalho, da falta de... É o problema que serotonina. É problema de recaptação de serotonina, problema de outras situações, individualiza a situação, incluso a minha. E depois, esta situação social despatologizada, despolitizada, patologizada, também é uma ideia de desmobilização social, porque, ao mesmo tempo, o hiperliberalismo foi destruindo os atores coletivos, daí que é muito importante a saúde mental coletiva e Buen Vivir, a rede latino-americana de direitos humanos, saúde mental, a búsqueda novamente de todos nós outros colóquios coletivos, as práticas coletivas, esse movimento em Chile, para que possamos reorganizar, compreender a importância do coletivo e de busca de coletiva. Por outro lado, também a patologia é também mercado. A cada vez mais se vê o quanto que os consumidores de antidepressivos, consumidores de ansiolíticos, os consumidores de outros ídolos excitantes para a melhor produção intelectual, como as ritalinas, não sei, Rivotril, os nomes entre os países. Eu queria, uma vez mais, chamar a atenção este grupo que nós outros temos sobre epidemia das drogas psiquiátricas. Foi um termo epidemia crítico no sentido proposto por Robert Whittaker. A discussão que estamos tendo agora, não sei a que ponto o Mariano la acompanha, mas as disciplinas de psiquiatria em Brasil têm uma negação completa de que os antidepressivos causam dependência química. Os antipsicóticos causam dependência química. Hoje, é mais grave, talvez, que os problemas das drogas ditas ilícitas, ou não tanto quanto o álcool, que é lícita, são as drogas psiquiátricas, que aumentam o consumo e uma dificuldade de abandoná-las é muito grande, com os ingleses, o withdrawal, o desmame, a retirada das drogas, é uma das grandes dificuldades, né? E eu fui migrando de um tema a outro, porque eu queria recordar a importância do problema da medicalização, da patologização, da medicamentalização e da dificuldade de sacar fora as drogas da vida e a ausência da indústria farmacêutica assumir e da psiquiatria oficial de falar sobre isso. César, está cerrado o seu micrófono. Su micrófono está cerrado. Muchas gracias. Ya entonces, ojalá fuera tan fácil tener voz, ¿verdad? Así, cuando uno quiere hablar con solo pulsar un botón. Bueno, creo que hemos tenido una excelente jornada de reflexiones sobre la temática, ¿no? Del impacto de esta pandemia sobre los grupos fragilizados, no solo desde la perspectiva de cómo la pandemia ha impactado sobre grupos que ya de por sí tienen desventajas, sino cómo también las reacciones y políticas oficiales por fragilizar aún más a estos grupos sociales, ¿no? Y cómo la tríada de violencia, patologización e institucionalización a ultranza empeora las cosas finalmente, ¿no? Y no, en lugar de contribuir a mejorar, pues nos genera más desafíos en cómo ayudar a superar estas desventajas sociales. Yo, básicamente, en nombre del
grupo de salud colectiva, de salud mental colectiva y buen vivir, les quiero dar las gracias por haber asistido a este conversatorio. En breve, en unos días, les estaremos haciendo llegar la promoción y las informaciones del cuarto conversatorio, que será dentro de 15 días exactamente. Y también les estaremos haciendo llegar las informaciones referentes al curso al cual hizo alusión José Chiquito León Uzcategui hace unos minutos. Sin más, entonces les reitero mis agradecimientos y nos vamos a ver en una próxima. Muy agradecido a Mariano Yusay, a Paulo Amarante por sus excelentes exposiciones. Esto ha quedado grabado y también les haremos llegar el vínculo, el link, para poder mirarlo posteriormente con más detenimiento, así como los anteriores conversatorios también. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias, chao, chao, amigas, amigos. Chao. Chao. Hasta la próxima. Abrazos, felicitaciones. Chao. Hasta la próxima. Un abrazo. Gladys, Vitória, Stephanie, Gracias. Chao, Gladys, Ana Victoria, María, Estefanía. León, Pedro, Sí. todos. Chao, César. César. Chao, chiquito. César, chao. Abrazo. Chao, mi Peggy.